Olá, pessoal do terceiro ano do ensino médio, e vamos para mais um tema do nosso Esquenta Bio e nós vamos falar aí sobre a origem dos seres vivos, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a origem dos seres vivos, trabalhando primeiro o conceito de geração espontânea. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que seria a biogênese e vamos entender que, com o passar dos anos, esse conceito ele vai sendo modificado e é aquilo que eu falo para vocês, o que no passado era certo, nem sempre hoje ele ainda é aceito também, tá? Isso ocorre devido aos avanços da tecnologia que vão ocorrendo e vão fazendo com que a gente possa, então, observar melhor os fenômenos e trazer novos conceitos, né? Então, com relação à geração espontânea, nós temos ali, ó, um dos precursores dessa hipótese foi o filósofo grego Aristóteles, que nasceu ali antes, né, daquele marco inicial do calendário cristão, que é a partir do momento de Jesus Cristo. Então, Aristóteles ele viveu ali em torno de 300 anos antes de Cristo, porque ele é de 384 a 322 é a expectativa aí, né? E Aristóteles, nós vamos ouvir falar muito dele dentro das nossas aulas de biologia, tá? Então, para os defensores dessa ideia, né, determinados materiais poderiam conter o que eles chamavam, né, de princípio ativo ou uma força vital, que seria capaz de comandar um conjunto de reações que determinavam aí a transformação, né, do material inanimado em um organismo vivo. Assim, eles então explicavam, por exemplo, o surgimento de larvas de moscas naquela carne podre e a presença de vermes no intestino humano. Tá? São dois fenômenos que essa teoria, segundo eles, naquela época era explicada. Lá no século XVII, o médico belga Jean Baptiste van Helmont, que viveu já depois do nascimento de Cristo, porque ele é lá de 1577, aproximadamente 1644, ele vai elaborar uma receita, né? Ele vai elaborar uma receita, né? Que segundo ele surgiam ratos após 21 dias, utilizando aí uma camiseta suada, trigo e queijo, né? Então, segundo Helmont, o princípio gerador da vida seria o suor na camisa e não a questão da presença do trigo e do queijo que atraíam, né, as fêmeas dos ratos, né, para poder ter os seus filhos, né? Mas vamos lá. Embora hoje as ideias da abiogênese possam parecer um absurdo, é bom lembrar que seus defensores não dispunham de recursos tecnológicos comparáveis aos dos cientistas que vieram depois, né, que posteriormente então defenderam e provaram a existência da teoria conhecida como biogênese. E aí nós vamos falar de Francesco Redi, que vai nascer lá pelos anos de 1626 e vai mais ou menos ali até os anos de 1697. Então, Redi, por sua vez, realizou trabalhos aí para comprovar que algumas formas de vida não surgiram da matéria inanimada. Então, ele provou aí que as larvas de insetos, como as das moscas, que se desenvolviam na putrefação, né, de cadáveres, originavam-se de ovos ali depositados por outras moscas. Isso contrariava a crença de que os vermes, ou seja, que essas larvas de moscas, surgiriam aí de forma espontânea nessa carne podre. Lembrando que Redi, ele vem dizer que algumas formas de vidas não surgiram da matéria inanimada. Então, ele consegue provar, entre aqueles dois exemplos, o exemplo das larvas, né, em cima da carne podre, e o outro exemplo dos vermes dentro do corpo, né, do intestino humano, ele conseguiu provar só o da carne, tá? Ele não conseguiu provar aí a questão dos vermes, né, dentro do intestino, tá? Então, qual que seria, então, e um outro detalhe, certo? Vale ressaltar que Redi não tinha como objetivo refutar a geração espontânea, né? Porque ele concordava com a ideia de que os vermes intestinais eram gerados dessa forma. Então, se a gente olhar nessa imagem,
nós temos aqui a primeira etapa e a segunda etapa. Nessa primeira etapa, ele colocou algumas larvas dentro de um vidro fechado, certo? E depois de algum tempo verificou que elas ficavam imóveis e protegidas por uma rígida casca que se rompia e liberava as moscas. Então aqui dentro nós temos as moscas, né? Assim ele concluiu que as moscas eram provenientes das larvas, mas ainda continuava a pergunta: mas qual é a origem das larvas, né? Porque ele colocou os ovos, né? Então ele queria saber como que surgiram as larvas. Na segunda etapa, ele colocou alguns recipientes abertos, com carne dentro, e alguns recipientes fechados, com um material que é a gaze, que é aquele material que a gente utiliza para limpar ou para fazer um curativo, né, de uma ferida. Então, nós tínhamos aqui um vidro fechado com gaze, um vidro aberto com gás, sem gaze, né, ou seja, aberto, ambos com um pedaço de carne que com o tempo iriam apodrecendo. E ele percebeu que com o tempo as moscas, né, vão surgir apenas daquele frasco aberto e não do frasco fechado. Ou seja, alguma mosca veio antes e pousou naquela carne que estava apodrecendo e deixou seus ovos. Dali geraram as larvas e aí surgiram as moscas depois, né? Então foi isso o experimento de Redd. Só que com o aperfeiçoamento da microscopia, lá pelos anos de 1674, o pesquisador holandês Anton van Leeuwenhoek, agora nós vamos falar aqui de Van Leeuwenhoek, identificou o que? A presença de micro-organismos na água da chuva, né? Na água nos lagos, né? E em diversas regiões do corpo humano. Em seus estudos, né, Leeuwenhoek argumentava a favor aí da geração espontânea, seguindo a linha de pensamento de muitos pesquisadores na época. Só que aí surgiram algumas controvérsias sobre a geração espontânea, tá? E aí nós temos o que, ó? Em 1748 veio John Needham, né, que descreveu aí, ó, vários experimentos, né, favoráveis a essa teoria, ou seja, a teoria da abiogênese. Né? Então, John Needham defendia a abiogênese. O principal deles foi realizado com diversos frascos contendo caldo nutritivo de carne aquecida. Após ser adicionado o caldo, os recipientes foram então fechados e impedindo assim a entrada de ar. Alguns dias depois, Needham examinou o conteúdo deles ao microscópio e verificou a presença de inúmeros micro-organismos. Com base nesses resultados, o pesquisador considerou que a geração espontânea poderia ser comprovada. Só que veio na sequência, em 1770, né, Lázaro Spallanzani, né, que repetiu os mesmos experimentos de John Needham, tá? Só que teve algumas alteraçõezinhas. Por exemplo, o caldo nutritivo não foi apenas aquecido, mas ele foi, né, levado à fervura. Então, se você aquece uma coisa e você ferve uma coisa, são coisas diferentes, tá? O ferver, a temperatura é muito mais alta e o aquecer, não necessariamente a temperatura vai chegar num ponto, né, que possa alterar alguma coisa ali dentro. Então, Lázaro Spallanzani, ele ferveu o caldo. Depois de vários dias, ao abrir o recipiente, ele verificou que o líquido nutritivo se mantinha estéril, ou seja, não estava contaminado aí por nenhum tipo de micro-organismo. Né? Então, Spallanzani alegou que os caldos de Needham não haviam sido submetidos a temperatura suficiente, né, suficientemente alta, o que permitiu a sobrevivência de seres vivos no interior dos frascos, tá? Desta forma, então, ele contrariava o quê? A hipótese da geração espontânea. Então, Needham defendia a geração espontânea e Spallanzani contrariava, né? Que era defendida, então, pelo seu antecessor. O antecessor de Spallanzani foi Needham, tá? Needham, então, né, rebateu essas críticas, argumentando que a fervura havia destruído aquele princípio ativo ou aquela força vital e que isso teria, então, inibido, né, a formação dos seres vivos aí no caldo nutritivo. Então, as discussões sobre o surgimento dos seres vivos, né, vai continuar, né, entre esses dois por um bom tempo.
E aí nós vamos então entender quem vai ganhar essa teoria, olha lá. Ó. E aí surgem os experimentos de Pasteur, né? Olha lá, lá nos anos de 1862, né, o bacteriologista francês Louis Pasteur, que viveu entre os anos de 1822 e 1895, demonstrou que o ar, que o solo, que a água e os objetos de modo geral são facilmente contaminados aí por micro-organismos como as bactérias e os fungos, né? Em diversos recipientes, ele preparou o quê? Um caldo de carne, olha lá, um caldo de carne, que foi submetido a um rápido aquecimento e em seguida a um brusco resfriamento. Então, aquecer e esfriar é uma técnica que hoje nós conhecemos como pasteurização. É uma mesma técnica utilizada, por exemplo, para o leite de caixinha, né, que a gente compra no mercado. E ao observar os recipientes, né, ele notou que aqueles que haviam sido fechados mantiveram seu conteúdo estéril, ou seja, sem vestígios de micro-organismos vivos. Apesar de construir um argumento contra a geração espontânea, né, o experimento aí de Pasteur não comprovou que ela não existia. Então ele, né, conseguia os seus o seu experimento construiu argumentos contra a geração, mas não dizia que ela não existia, tá? E as pesquisas favoráveis a esta forma de interpretar o surgimento de seres vivos continuaram ocorrendo, tá? Então, olha lá. Nesta imagem, nós temos o seguinte, qual que foi o experimento, né, de Louis Pasteur. Ele vai lá, então. O líquido nutritivo é colocado no interior de um balão, tá? Com gargalo longo. Em seguida, submete-se o líquido contido no balão à fervura. Então, ele vai ferver, certo? Após o aquecimento, o gargalo é esticado, formando um tubo com um curvo e fino. Olha lá, ó. Aquele gargalo, né, ele é aquecido e aí ele forma isso aqui, ok? As impurezas ficam retidas aqui, ó, nesta voltinha, né? Por quê? Porque o vapor de água forma aqui um líquido, né? E aí as impurezas ficam aqui. O fervimento esteriliza o líquido e após o fervimento o líquido é esfriado. Então, continuando aqui, ó, tá? Em seguida, o ar entra no balão. Então, nós temos a entrada do ar, mas as impurezas ficam aqui nessa curvinha. Então, nós temos o líquido estéril, a entrada do ar e as impurezas aqui. Louis Pasteur observou que a esterilidade do líquido se mantém mesmo depois de muito tempo. Então, por causa dessa curva, tá? Não influenciou, né, essa questão do líquido que estava limpo, né? Então, as impurezas ficaram aqui. O pescoço, então, do balão, ele é quebrado, verificando-se assim o desenvolvimento de seres microscópicos após certo tempo. Então, quando eles quebram o balão, ó, o gargalo, aí os micro-organismos presentes no ar, né, conseguem entrar mais facilmente, contaminando esse líquido. Então, essa imagem traz o experimento de Pasteur, né, mostrando que a putrefação é causada aí pela entrada de micro-organismos e não por sua geração espontânea. Tudo bem? Então era isso, né? E aí a gente vai, né, para a reta final e a gente tem essa questão, né, da abiogênese versus biogênese. Então a teoria da abiogênese e biogênese são conceitos que tentam explicar o surgimento dos seres vivos. Enquanto para o primeiro, que é esse aqui, eles seriam formados a partir de matéria bruta, para o segundo, isso ocorreria a partir de matéria viva, ou seja, de outros seres vivos. Embora apareçam, né, com frequência aí nos estudos sobre a origem da vida, esses termos não eram utilizados na época dos debates e experimentos sobre este tema. Então, as palavrinhas abiogênese e biogênese, lá quando surgiram nos primeiros momentos, né, principalmente lá com Aristóteles, não eram conhecidos, né? Lá era conhecido como geração espontânea, no caso da biogênese. Então, essas foram as duas teorias iniciais que foram confrontadas, né? Hoje a gente sabe
que para ter o surgimento de um ser vivo é preciso que tenha, né, o seu precursor antes, né, que tenha vindo, né, por exemplo, né, que para nascer gatinhos eu tenho que ter a fêmea, né, que vai gerar esses gatinhos, né, e assim por diante. Tudo bem? Então, o que eu queria falar com vocês era isto, e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.